Premonição. O que é? Como funciona? Quais são os tipos? Como que ela se manifesta? Do que se trata? Você sabia que existem premonição coletiva? O que é? Como é que funciona isso? Bem-vindo a mais um vídeo com um tema muito curioso que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. É por isso que você está nesse vídeo aqui, para saber mais sobre esse tema curioso que é a premonição. E hoje vamos falar sobre a premonição coletiva. Vou trazer um exemplo bem famoso aqui de um fato bem curioso que aconteceu, que é relacionado ao navio Titanic e que teve uma história de premonição coletiva. Você já viu essa história por aí? Você já ouviu falar sobre isso? Conhece do que se trata? Você vai saber de tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final, a clicar aqui no gostei, a deixar o seu comentário com a sua sugestão de tema para um próximo vídeo. E conheça o Diário da Vida, que nós falamos sobre verdades da vida, coisas que realmente existem, assuntos muito curiosos, interessantes, que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Conheça as playlists que nós temos por aqui com vários temas. É tema para todos os gostos. E com certeza você vai encontrar alguma coisa interessante que você gosta de saber mais. E se não encontrar, deixa o seu comentário com aquilo que você gostaria que nós estivéssemos falando por aqui. E eu sempre respondo todos os comentários. E se for necessário, a gente vem e faça um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. Então, já deixa agora o seu comentário dizendo: você já teve alguma experiência com premonição? O que você sabe sobre esse assunto? O que você já ouviu falar? O que te motivou a estar aqui nesse vídeo de hoje? E o que mais que você ainda gostaria de saber sobre esse assunto? Tem outros vídeos aqui no canal que nós já falamos sobre premonição, tem sobre sonhos premonitórios. E a premonição, ela pode ser considerada uma forma de mediunidade, um tipo de mediunidade. Então, este vídeo de hoje vai para a playlist sobre os tipos de mediunidade, que nós já temos por aqui muitos vídeos falando cada um sobre um tipo diferente de mediunidade que existe. E hoje você vai saber quando que a premonição ela pode ser sim um tipo de mediunidade e quando não é mediunidade, que é coisa lá do seu psiquismo mesmo. Então vamos ao nosso vídeo de hoje saber mais sobre premonição e como que é a premonição coletiva. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Quando você ouve falar na palavra premonição, o que vem na tua cabeça? O que você imagina sobre isso? Para começar, vamos contextualizar, definir o que é essa palavra premonição. De acordo com o dicionário, ela é uma sensação, um sentimento, é uma espécie de advertência de algo que irá ou está para acontecer, sem vestígios que o justificassem ou mesmo o indicassem. Então a premonição ela tem a ver com sensação, sentimento ou até mesmo uma visão de alguma coisa, algum evento futuro que está prestes a acontecer, ou que ainda vai acontecer daqui a um tempo. Por isso ela é a premonição. É uma informação de algo que ainda pode acontecer. Diferente da retrocognição, que é uma visão,
uma informação que nós temos de um evento que já aconteceu, é algo relacionado com situações que já aconteceram. É a mesma coisa que a regressão. É uma regressão de memória ao tempo, a uma vida passada, a enxergar, a ter uma informação de alguma maneira sobre alguma coisa que já aconteceu, que é o contrário da premonição. E também tem a cognição, que é aquela informação de algo que está acontecendo naquele momento, no presente, naquela hora, que não está ali perto de você, não está ao teu alcance, mas você tem aquela informação de algo que está acontecendo naquele momento em algum lugar. Então, sem esforço e sem prejuízo do significado, pode-se afirmar que presciência, precognição, presságio, pressentimento, em linhas gerais, representam a mesma coisa. Já pelo enfoque do espiritismo, premonição seria a faculdade psíquica, uma espécie de mediunidade que todos temos em maior ou menor grau, a qual possibilita o conhecimento antecipado de fatos ou situações futuras. É aquilo que eu já falei em outros vídeos sobre esses assuntos, né? O Allan Kardec, ele deixou isso bem claro, que mediunidade é algo que todos nós temos, todos nós somos um pouco médiuns. O que difere é o grau de intensidade e de manifestação da mediunidade de cada um. E mediunidade é sentir, de alguma maneira, a influência de espíritos. E aí existem os vários tipos de mediunidade que nós já falamos por aqui em inúmeros vídeos que nós já temos na playlist sobre os tipos de mediunidade. Então, para ser a premonição considerada uma experiência mediúnica, precisa haver a influência de algum espírito desencarnado, auxiliando, influenciando, interferindo naquela experiência que uma pessoa pode estar tendo naquele momento, quando está tendo conhecimento de algum fato que está prestes a acontecer. Esse conhecimento, essa informação, ela pode estar sendo influenciada por este espírito. E quando não é um caso de mediunidade, é quando não tem nenhuma interferência espiritual na experiência. É apenas, então, uma experiência psíquica, é um fenômeno psíquico, que a pessoa ela tem as capacidades psíquicas ali mais desenvolvidas para ter esse tipo de experiência. E são coisas que acontecem espontaneamente, sem interferência de nenhum espírito, então. Como outras coisas que também podem acontecer, sendo um caso de mediunidade ou nada a ver com mediunidade. Uma experiência psíquica mesmo, como no caso da clarividência, do sonambulismo, como nós já vimos por aqui em outros vídeos. Então, a premonição, ela é essa sensação ou uma advertência antecipada de algo que ainda vai acontecer, como um pressentimento. É ter informações de alguma maneira sobre algo que ainda pode acontecer, ou não. Porque daí aí entra o livre-arbítrio, que é quando nós podemos evitar que aconteça aquilo que você viu, que você pressentiu que poderia acontecer. E isso é possível quando, por exemplo, você vê uma situação em que vai acontecer um acidente. E aí você age para que esse acidente seja evitado. Então, o livre-arbítrio está funcionando naquela hora para mudar o rumo das coisas. E esse fato pode ser evitado. E premonição é algo que sim chama a atenção de muita gente, muitos pesquisadores se dedicam ao estudo, a pesquisar melhor sobre esses fenômenos, e eles dividiram a premonição em alguns tipos que pode ser
relacionado à premonição, como por exemplo a intuição, que é uma palavrinha que foi originária do latim intuere, que significa considerar, ver interiormente ou a faculdade de conhecer diretamente, ato de pressentir, e que pode ser através de uma sensação. Como nós já vimos aqui em outros vídeos, nós temos a Semana da Intuição, onde falamos em uma série com diversos vídeos sobre muitas coisas relacionadas à intuição. E está bem explicado lá que intuição, ela não é um pensamento, como muitos acreditam, mas ela é uma sensação. E dessa maneira a gente acaba criando um pensamento relacionado àquilo que estamos sentindo. Se você quer conhecer melhor o assunto, entender melhor como que a intuição funciona, você pode conferir os outros vídeos que já tem aqui na Semana da Intuição. E a previsão, ela também pode ser considerada como um outro tipo de premonição, que é o mesmo que antevisão. É um estudo ou exame feito com antecedência. É aquilo, né, que a gente sempre vê. Ah, um vidente lá, ele previu. Ele teve uma previsão sobre alguma coisa que está para acontecer. As previsões para o ano, essas coisas. Então, esse tipo de previsão é um tipo de premonição. E também pode ser inseridos na categoria de premonição, só que daí em um grau um pouco mais elevado, a telepatia, que é a transmissão de um pensamento direto de uma mente para a outra. E a telepatia, ela pode acontecer de 4 maneiras. Ela acontece de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. São as 4 formas que é possível acontecer essa telepatia, essa transmissão de pensamento de uma mente para a outra. Um outro tipo também é a clarividência, que também já tem um vídeo aqui falando bastante sobre esse assunto, as diferenças entre clarividência e vidência. Já tem aqui no canal, na playlist sobre os tipos de mediunidade. E a clarividência, assim como a premonição, ela também pode acontecer das 2 maneiras. Quando é um caso de mediunidade e quando não tem nada a ver com mediunidade. E a clarividência é a capacidade de enxergar eventos à distância. E essas situações que é possível enxergar através da clarividência, que ela se apresenta como uma visão, são situações que acontecem no presente, que já aconteceram no passado e que podem acontecer no futuro. Então, é uma visão, a gente enxerga alguma coisa, alguma situação que pode acontecer ou que já aconteceu, ou que está acontecendo naquele momento. Eu tenho até relato de experiência por aqui com clarividência vendo vida passada. É um exemplo de como que a clarividência pode se manifestar ao enxergarmos algo que já aconteceu no passado, através da regressão, né? Uma das formas de regressão de memória à vida passada é através da clarividência. Tem relato de experiência, tem vídeo aqui já falando muita coisa sobre essas experiências vendo vida passada, que você pode conferir se for do seu interesse para aumentar o seu conhecimento e entender melhor o assunto. E um outro tipo de situação onde pode ocorrer premonição é através de sonhos, que já temos vídeo aqui falando sobre os sonhos premonitórios e sonhos de regressão. É um tipo de sonho que se vê o futuro e no outro se vê o passado.
Então, já existe aqui no canal esse vídeo, está na playlist sobre os Semana dos Sonhos, os tipos de sonhos, enfim. E normalmente são sonhos sobre tragédias, que são os que chamam mais atenção, que despertam maior atenção e interesse, que realmente querem trazer uma mensagem mais impactante sobre alguma tragédia que pode acontecer. E nós já vimos vários casos famosos de videntes que tiveram sonhos premonitórios com algumas tragédias, que até ficaram bem famosos na mídia. Né? Volta e meia acontece de aparecer algum vidente dizendo que teve um sonho com uma premonição, com uma visão, com uma informação, teve uma previsão de algo que está prestes a acontecer. Então, premonição, ela também pode se apresentar através dos sonhos. E aí, a premonição coletiva, é possível? Como é que é? Como que funciona? Como o próprio nome está dizendo, é quando mais de uma pessoa tem a mesma premonição, tem a mesma visão, tem a mesma sensação, tem o mesmo pressentimento, tem a mesma intuição, tem a mesma informação sobre algo que pode acontecer. E existe por aí um exemplo de quando aconteceu, um exemplo de premonição coletiva, que ficou muito famoso, que foi muito marcante. Várias pessoas tiveram o mesmo tipo de visão, o mesmo tipo de informação sobre um acontecimento marcante da história da navegação marítima, que é referente ao naufrágio do Titanic. Talvez o acontecimento trágico humano que mais predições teve foi o naufrágio do Titanic, que aconteceu em 14 de abril de 1912, no qual morreram mais de 1.500 pessoas. E é claro que todo mundo já assistiu o filme e sabe bem do que se trata essa história. O que muitas pessoas não sabem é que várias pessoas tiveram visões, experiências relacionadas a esse naufrágio antes dele acontecer. Um jornalista inglês chamado William Thomas Stade escreveu uma reportagem fictícia na década de 1880 sobre um grande navio de passageiros que afundara no meio do Oceano Atlântico. A reportagem foi publicada no Pall Mall Gazette. Em 1892, escreveu outro artigo citando uma imaginária colisão de um navio com um iceberg no Atlântico. Em 1910, fez uma palestra sempre citando a necessidade dos construtores de navios equipá-los com botes salva-vidas suficientes. Do contrário, haveria tragédias. Na palestra citou que ele próprio se via morrendo, afogado nas águas geladas, vítima de um naufrágio. Stade, sabendo que a companhia White Star estava construindo um transatlântico que se chamaria Titanic, resolveu consultar vários videntes. Um deles, W. de Carlo, sonhou que Stade faria uma viagem aos Estados Unidos e ouvia junto a mais de 1.000 pessoas afogando-se e pedindo socorro. Stade sequer pensava em viajar, mas no final ele acabou mesmo como um náufrago do Titanic. Em 26 de abril de 1912, isto é, 12 dias após o naufrágio do Titanic, o espírito de Stade, pela mediunidade da senhora Coates em Glamberg House, na Escócia, comunicou-se. Ele já sabia que havia desencarnado.
Pedia preces pelos demais náufragos, aos quais ele próprio não podia ajudar, pois que ainda sentia dificuldades. Citou que a maioria dos náufragos, desconhecendo a vida após a morte, sofria terríveis angústias, aturdidos entre a situação inesperada. A seguir, ele faz exortação evangélica recomendando o não engrandecimento pelos bens terrenos. Informou que, a seu pedido, os músicos de bordo tocaram perto de ti, meu Deus, mais perto de ti. Narrou que tanta foi a emoção dos músicos executando aquele hino que logo ouviram-se espíritos cantando em voz melodiosa, espargindo em profusão eflúvios de luz suavíssima. De fato, sobreviventes da tragédia do Titanic relataram que William T. Stead, ante a iminência da morte, nos terríveis momentos que procederam à morte inevitável, amparava e confortava seus companheiros de desdita. A mensagem mediúnica de Stead foi publicada no American Register por iniciativa do Sr. James Coates, marido da médium. Morgan Robertson, autor nova-iorquino, em 1898, após ter entrado em transe, segundo declarou, escreveu e publicou um romance, a que deu o título Futilidade. No livro, descrevia que um navio, numa noite gélida de abril, com velocidade imprudente devido às brumas, com 3.000 passageiros, chocava-se com iceberg. Nome do navio? Titã. Um negociante de Londres, J. Conon Middleton, sonhou 2 noites seguidas que estava vendo os destroços do Titanic e os passageiros e tripulação nadando ao redor do navio. Após esse sonho, ele cancelou a viagem que ele havia programado para esse transatlântico. E anos após a tragédia do Titanic, os pesquisadores concluíram que eram autênticas pelo menos 19 premonições conhecidas através de sonhos, transes, visões e vozes que pessoas do mundo afora tiveram sobre essa tragédia que estaria para acontecer. Então, este é o exemplo mais conhecido que se tem sobre premonição coletiva, onde pessoas de diversos lugares do mundo tiveram o mesmo tipo de informação, de maneiras diferentes, mas todos tiveram informação do naufrágio de um navio. E que, de fato, essa história acabou se tornando realidade. Então, premonição coletiva ela pode acontecer, onde muitas pessoas podem ter esse tipo de informação sobre algo de maneiras diferentes, seja através de sonho, através de uma sensação, através de uma visão, mas pode acontecer então. E você, já teve alguma experiência com premonição? Conhece algum outro caso famoso que te vem à mente agora? Deixe aqui nos comentários o que você sabe sobre esse assunto, se você já teve alguma experiência ou não, sobre o que você ainda gostaria de encontrar aqui no Diário da Vida em algum outro vídeo falando mais sobre esses assuntos que despertam tanta curiosidade nas pessoas. O que mais que você gostaria de saber sobre premonição ou sobre algum outro tema que nós podemos abordar por aqui? Seu comentário ele é muito importante para nos ajudar na construção do Diário da Vida. Entra aqui e conheça as outras playlists que nós já temos por aqui, com outros vídeos que podem
complementar este vídeo de hoje, trazendo outras informações sobre esses assuntos de mediunidade. Tem uma playlist só sobre mediunidade, outra só sobre vários tipos de sonhos. Tem outros assuntos que você pode achar interessante, assuntos para você se distrair e aumentar o seu conhecimento sobre histórias de lugares, de religiões, de culturas, histórias relacionadas à música e muitos vídeos sobre espiritismo, muita coisa relacionada a esses assuntos relacionados às crenças do espiritismo, que você pode conferir para entender melhor como que essas coisas funcionam. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.